Gente, muito obrigado por esse convite, por poder estar aqui, né? E partilhando um pouco do que eu tenho feito e aprendido com muitos de vocês também. E tem sido uma honra compartilhar um pouco disso e falar um pouco sobre esse meu processo, né? Que eu não digo que é só meu, e é também de muitas pessoas, né, que têm contribuído para que ocorra tudo com a mais perfeita harmonia, né? O Léo já me apresentou, né? Sam Cruz, morador do bairro Grande Bom Jardim, né? Faço parte do coletivo Motim, e eu tenho uma pesquisa dentro da fotografia entre é, é, essas duas linguagens, né? A dança e a fotografia, e falando um pouco sobre esse processo, né? Vou logo assim direto falando sobre esse processo, dizendo que esse processo ele foi uma forma de eu encontrar um jeito da gente, da minha fotografia, junto com uma outra arte que eu admiro muito, que é a dança, está falando sobre resistência na periferia, né? E de como a periferia é uma mina de ouro para vários artistas maravilhosos que nós temos na cidade, no estado, e que são lançados para o Brasil todo e pelo mundo todo, né? Eu estou aqui com algumas imagens, né? Mas antes de lançar essas imagens, eu queria falar para vocês que desde 2016 eu venho com essa pesquisa, e essa pesquisa surgiu em um ateliê, né? Que sempre tem um espaço aqui do bairro, todo ano tem, que é o Centro Cultural Grande Bom Jardim, que eles abrem um ateliê de pesquisa em dança e tal. E aí, eu dentro desse processo, eu estava ali como fazendo curso de fotografia, né, e fazendo alguns cursos. E eu nesse processo eu estava me descobrindo ainda o que eu queria trabalhar dentro da fotografia, né? Eu fui pesquisando várias coisas e experimentando várias coisas, e em determinado momento eu percebi que a dança me atraía, né? Eu fiz teatro um bom tempo, e aí quando eu fui participar desses laboratórios, que na época era com Edivan Monteiro e com a Andrea Bardavil, eu fui acompanhando as aulas, né? E todo dia que eu ia acompanhando, eu ia descobrindo mais ainda essa paixão por registrar a dança. E esses ensaios que eu fui acompanhando, eu fui registrando todo dia, desde o primeiro encontro de ensaio até o dia da apresentação, né, que foi dentro da Bienal Internacional de Dança. E aí eu descobri sobre essa questão dessa energia que tem nos ensaios, né? Essa potência que tem dentro dos ensaios. E descobrir isso, para mim foi muito massa, porque eu imaginava que isso dentro do teatro, né, como passava no teatro, era uma coisa, para mim, era uma coisa bem comum, né, falar sobre essa questão da sinestesia, dessa visceralidade que alguns espetáculos trazem para a gente, da gente sentir o que a pessoa que está lá no palco está sentindo. E aí, quando eu descobri isso naquele ambiente ali, poxa, é isso aqui que eu quero, tá investigando essa energia que flui em cada dançarina, em cada dançarina, assim, ver essa energia que pulsa, né, nesses ensaios, e o que quer dizer essas energias, né? Que mensagem elas trazem. E dentro desses ateliês, eu fui percebendo o quanto de onde você vem, a sua história, o que você traz para dentro da sua dança, né? E eu fui pensando muito, poxa, existe uma dança que está dentro de cada um de nós, né? E essa dança, ela é tão forte ao ponto de mostrar as minhas lutas, as minhas dores, as minhas alegrias, tudo que perpassa por dentro de mim, mesmo sem eu conversar com as pessoas com palavras, apenas dançando. E isso, o pessoal que estava nesse laboratório foi me passando isso sem eu conhecer eles profundamente. Eu fui observando isso e através das imagens eu comecei a perceber, né? Poxa, caramba, a vida de fulano de tal deve ser massa, assim, sensado. E eu conversava com as pessoas e eu notava que isso batia muito. Quando eu mostrava as imagens, eu dizia o que eu pensava e tal. Eu tinha um retorno muito bacana deles. E aí
foi o que me atiçou mais ainda para aprofundar mais ainda dentro dessa investigação. E aí eu conheci algumas pessoas que foram me ajudando a afinar mais esse processo. E isso foi gratificante, assim, nesse percurso. Aí o Léo pode já colocar aí as imagens, né? Eu dei uma sequenciazinha nelas. Junto com o coletivo Motim, né, nós realizamos um ensaio também, na época com o Instituto Catiana Pena, né, e nós somos registrados meninas que moram nas comunidades ao redor, né, do estúdio e próximo do estúdio. Nós fomos falar sobre a história dessas meninas que dançam e que ganham e lutam pela vida através da dança. E nós começamos a registrar um pouco de onde elas moram e o caminho que elas percorrem até o espaço onde elas dançam, né? E aí nós fomos descobrindo uma beleza que poucas pessoas chegaram a ver, né? E aí nós vamos observar isso, né? No caso, a Fatinha, né? Que é bem conhecida, uma excelente profissional, que hoje em dia já dá aula e tal, nessa época ela era aluna. E aí, nesse dia, nós saímos para registrar essas meninas e foi bem legal, até porque o processo de registrar os moradores do bairro, né, próximo às suas casas, fortalece ainda mais a arte deles, né? O pessoal fica, eu não sabia que pessoa ali dançava, eu não sabia que era bailarina, ou isso ou aquilo, ou que era artista. E aí isso valoriza muito eles, né? E esse dia foi muito especial para mim e para o Coletivo Motim, porque nós podemos mostrar essa força que vinha e que vem dessa galera, né? Pode ir passando. Pronto, que aí foi uma sequência de imagens, né, que que nós fizemos. No caso, as fotos que eu estou colocando dessas duas primeiras, que foi da minha autoria dentro do processo do Coletivo Motim. E se vocês quiserem ver esse processo todo, vocês podem ir na página no Facebook do Coletivo Motim e vocês podem ver esse ensaio completo. Vocês vão ver que é maravilhoso. É um ensaio maravilhoso. Pode passar próximo, que aí eu já vou falar dos laboratórios, pronto. E aí dentro do laboratório, eu comecei a pesquisar e registrar mais essas imagens, né, de dança e de como essa imagem traz força, né? Como a dança traz uma força para a fotografia também. Como essa troca, ela coexiste ali de uma forma natural, né? Esse processo foi dentro do processo dos ateliês, né? O Ângelo até falou que estava lá presente. E aí foi muito lindo falar da história desse pessoal através das imagens e falar sobre essa relação da dança e da fotografia, que hoje em dia nós temos muito, né? Pronto, esse processo foi escassez, né? Que o Ângelo falou, justo. E essa investigação foi muito boa, falar sobre essa explosão de sentimentos, essa explosão de coisas que todo mundo trazia para o ensaio todo dia, que foi onde gerou o escassez, né? Porque o escassez para quem não sabe, é aquela explosão grande que as ondas fazem quando elas se encontram umas com as outras ou quando elas batem nas pedras, que gera aquela coisa toda. E isso foi o que acontecia e acontece ainda muito dentro dos ensaios e nos palcos da vida quando essa galera dança. E aí a gente foi trabalhando mais isso, né? Pode passar a próxima. E aí eu começo a investigar também os detalhes dos músculos, né? De como o físico ele responde a essa energia dentro do palco, né? E dentro desses espaços de ensaio. Até hoje, dentro da minha fotografia, eu observo muito que eu gosto muito de registrar essa questão da musculatura dentro da dança, né? De mostrar como o corpo ele está ali rígido, não só pelo nervosismo, não só pela ação que vai ser executada, mas também porque tem uma energia que pulsa ali dentro, uma energia que está fluindo, indo e voltando da ponta dos pés até a cabeça, e isso
é fazer também com que o outro sinta essa energia. E aí, para mim registrar isso nessas imagens foi e está sendo, né, uma descoberta a cada dia, porque é sempre sentimentos diferentes, sempre intenções diferentes que a gente acaba reconhecendo nesse processo, e em cada bailarina é uma coisa diferente. É tanto que dentro dessa investigação da fotografia e da dança, eu comecei a perceber vários espaços aqui dentro do bairro que ainda não foram preenchidos, né, que não foram conversados e dialogados, principalmente em relação a essa galera da dança e essa galera da fotografia daqui. E aí eu comecei a pensar nisso, de como juntar esses dois, né? E aí foi que surgiram alguns processos que eu estou escrevendo, que vai vir por aí, sobre a história desse lugar e o sentimento de pertença que esse lugar dá para essas pessoas, né? Então, um trabalho maravilhoso, lindo, que vai vir por aí. Bacana. Pode passar o próximo. Isso. O escarcéu, justamente como eu já falei, é bem isso, né? Essa explosão de sentimentos, né? Essa imagem é uma imagem bem forte do espetáculo, né? E todo mundo que assistiu um pouquinho do ensaio, né? De vez em quando aparecia uma mãe ou um amigo que via, ficava louco para ver a reação do público nessa hora do espetáculo, que era um momento muito forte. E, assim, você nunca vai estar no espetáculo para assistir um momento onde talvez você se sinta meio ofendido em receber um sinal desse na sua direção, né? Mas eu achei massa, porque nos faz questionar muitas coisas, né? E nos faz quebrar vários paradigmas também, né? Que é o que a arte vem para realizar e produzir, né? Essa quebra de pensamentos e de ideologias, onde a gente começa a construir, desconstruir a pessoa que nós somos e reconstruir uma nova pessoa, né? Com um caráter mais aberto e mais formado para respeitar mais as pessoas e receber mais as pessoas com o coração aberto. A gente pode ir passando sobre o processo dele. E aí vão surgir vários protagonistas dentro desse processo, né, do escarcéu e do outro espetáculo. Isso não, e o espetáculo ele não vai trazer aquele momento onde vai ter aqueles protagonistas, aquelas coisas muito individuais, né? Os protagonistas foram todos aqueles que estavam ali no palco presente, contando um pedacinho das suas histórias, contando um pedacinho da sua vida para quem estava ali na plateia assistindo, né? E aí geram imagens maravilhosas como essa, certo? Pode ir passando, que aí eu vou entrar num outro momento, num outro processo agora. Aí ainda a gente falando, ainda é umas imagens da Catiana, né? Que são os momentos das alunas dela em alguns espaços abandonados, acho que eu repeti sem querer. E aí volta só essa foto da menina na casa ali abandonada. Show. Quando nós fomos registrar esse local, né, eu achei engraçado porque o pessoal sempre diz, vai mostrar essa imagem, essa casa toda derrubada, abandonada, né? E eu fiquei pensando depois, né, essa casa está abandonada de pessoas, né? Mas ela está cheia de momentos bons e de lembranças, né? Lembranças boas. Alguém pode ter sido concedido aí, né? Tipo, alguém pode ter nascido nessa casa. Alguém pode ter participado e feito vários aniversários nessa casa. Muitas felicidades foram geradas nesse espaço. E essas paredes, elas trazem algumas lembranças, né? Eu acho que essa questão justamente da memória do lugar, de mostrar o quanto aquele lugar foi importante para algumas pessoas, né? Para muitas pessoas. Eu gosto muito de falar que essas marcas das paredes dentro de nossas casas, muitas vezes é como uma cicatriz na pele da gente, né? A cicatriz na nossa pele, que nós somos a casa de um ser, né? Ela nos traz lembranças, né? Quem não tem aquela marca de uma cicatriz no joelho, de uma certa queda, que quando olha para aquela cicatriz lembra daquele momento.
de brincadeira e tal. Eu mesmo tenho uma cicatriz no joelho onde eu tenho uma lembrança, era muito novo, mas uma lembrança muito clara de que eu estava brincando e correndo atrás de um balão e eu me machuquei, e aí, mas aquele machucado me trouxe muitas lembranças e fortaleceu aquele dia mais ainda, sabe? Porque veio me mostrar o quanto essas cicatrizes são importantes para a gente começar a construir quem nós somos, né? E a casa da gente também é a mesma coisa. A casa da gente é a nossa pele, né? As paredes da nossa casa, como o Léo fala, a pele é como uma parede, com certeza. A parede das nossas casas é como uma pele, que tem suas lembranças, suas cicatrizes, e trazem lembranças e memórias. Quem não tem um tracejado de alguma coisa na parede da sua casa, né? Quem tem criança sabe muito bem disso, né? E aí a gente vai levando, levando muito tempo aqueles tracejados ali de lápis ou de caneta na parede. Né? Ou a marca de um móvel que eu tinha, que sem querer eu bati ali e ficou aquela marca. São lembranças, né? São coisas que ficam para marcar a pele das casas. Pronto, next one. E aí eu conheci a Daniele Diara, que é essa pessoa maravilhosa, né? Que nós tivemos uma troca muito grande sobre o que é visceralidade dentro das artes cênicas e o que é essa visceralidade, falando sobre o fotodança, né? Falando sobre o que é essa fotografia, essa junção da fotografia e da dança. E nós passamos muito tempo sentados e conversando sobre o que é essa sinestesia, né? O que é essa visceralidade dessa dança. Nesse dia, nós tínhamos nos conhecido há pouco tempo e a Diara foi muito importante por me questionar, porque eu falava sempre, né, que, e às vezes eu solto isso, dizer que eu não danço, né? Que eu sou uma pessoa que eu não sei dançar. Eu fico muito de vergonha de dançar nos lugares. Mas eu sempre digo, eu não sei dançar. E ela me questionou, dizendo assim, como assim você não dança? Você dança. Tu já percebeu que quando tu se agacha para fazer uma foto, tu tá dançando? Quando tu tá registrando um espetáculo, tu dança junto com quem tá apresentando? E eu fiquei levando isso, né? Eu fiquei pensando, poxa, então significa que eu também danço, né? Eu fiquei naquela, né? E eu fiquei alguns dias muito incomodado com isso. Poxa, eu danço. Eu danço junto com as pessoas que eu registro. Eu danço junto àquela dança. Eu sinto aquela dança. E aí pode ir passando lá essa sequência de fotos da Dani, assim. E aí eu fiquei muito nisso, né? Em dançar junto com quem eu vou registrando, né? E a gente foi trabalhando essa visceralidade nesse dia, que aí nós fomos passar um dia para brincar, para conversar, e a gente acabou fazendo registros maravilhosos ali na Ponte Velha, né? E a galera passando e vendo ela dançando foi muito legal também, que algumas pessoas ficaram paradas assistindo e as fotos que foram surgindo de forma natural, né? Porque esse processo de fotodança não é forçar ninguém a fazer poses ou coisas ou movimentos bacanas para ficar lindo numa imagem. O fotodança ele é muito isso para extrair esse sentimento de dentro das pessoas através da dança. Se a pessoa vai usar um passo de uma dança mais clássica ou não, ou porque gosta de mostrar a sua dança através daquilo, aí é com a pessoa. Né? Eu sempre gosto de estar representando a dança dessa pessoa com o que ela mais gosta de realizar. E aí eu vou falar mais na frente sobre essa questão de imperfeição, né? Como a fotografia de dança me fez amar a imperfeição das pessoas. E aí a Dani, dentro desse processo, ela me ensinou muito, assim, a gente foi uma troca maravilhosa da gente falar sobre essa fotografia na dança, e ela me trouxe muito essa ideia de dizer que de eu aceitar que eu danço junto com quem eu estou fotografando, né? Eu danço junto com essas pessoas. A Daniela Jara, ela é da Colômbia, mas ela está residindo aqui em Fortaleza agora, uma pessoa maravilhosa, que também quem quiser olhar o trampo dela, você consegue encontrar ela no Instagram também. E aí pode passar esse processo da Dani, onde
eu já me identifiquei como um fotógrafo que dança junto também. E aí o Ângelo William, né, tá agora nesse próximo processo. Eu trago sempre uma coisa do Ângelo aqui, né, não é porque ele está aqui não, mas eu sempre trago uma coisa do Ângelo porque é uma coisa que você vê claramente na dança dele, aquela essência de territorialidade, sobre aquela coisa de você saber uma dança que, se os bairros hoje em dia pudessem falar, acho que o Bom Jardim diria que se sente representado muito pela dança do Ângelo William, né? Que se sente uma dança que te traz esperança, né? Eu fui assistir o Entardecendo e eu assisti algumas poucas vezes, né? Mas eu me limitei a assistir poucas vezes o ensaio o espetáculo do Ângelo, porque eu queria ter essa experiência na íntegra, sabe? Sentir, assim, ver esse espetáculo e deslumbrar cada momento, assim. E o Entardecendo me trouxe muito essa ideia de amor por de onde se vem, sabe? Bom Jardim é muito intenso, cara. Bom Jardim, eu falo muito para os meninos que eu conheço que vem de fora que a periferia ele não é para qualquer um. Ele é para aqueles que têm esperança no peito, sabe? Que sabem amar as pessoas, que são solidários. Eu acho que quando eu vejo o William dançando, eu gosto muito disso, sabe? De ver essa esperança fluindo, né? Eu gosto muito disso, do que o Ângelo traz, né? Além dele, eu vejo muito o Wilbert também, né? O Wilbert também é muito representativo com a sua dança, e aí desculpa, eu tá travando um pouquinho, porque quando eu falo muito do bairro, eu lembro muito do que, com a fotografia de dança, do quanto eu aprendi com essa galera, né? O quanto a dança do Bom Jardim me fez ser uma pessoa melhor, me fez ser um humano melhor, porque a gente vê grandes companhias com suas sedes em lugares nobres da cidade, onde o cara sai daqui cedo, enfrenta a galera no terminal, para ir dançar, né? E aí falar sobre essa galera me mexe muito, porque trabalhar com arte não é fácil. Viver da arte não é fácil. E essa galera tem lutado muito para se manter nesse cenário, né? Para fazer a gente continuar acreditando no mundo melhor. Desculpa, galera. E acreditar nesse mundo melhor através da dança, para mim, me fez crescer, né? E a gente pode ir passando, Léo, e eu sou muito grato pelo que eu aprendi falando sobre esse bairro, né? E essa galera. E aí eu comecei eu parei um momento e pensei, poxa, vou fotografar essa galera dançando perto de casa, na rua de casa, porque isso tem que ser registrado, tem que ser mostrado para as pessoas também que moram perto, sabe? Porque eu vejo muitos desses bailarinos serem aplaudidos em grandes palcos aqui da cidade e reconhecido pelo seu talento, mas muitas das vezes os vizinhos, quem mora um quarteirão depois ou antes, não conhece a arte dessa galera, e eu acho muito importante com que eles sejam reconhecidos por cada pessoa que mora próximo, sabe?
E aí eu conversei com a Natiele, né, com algumas pessoas aqui do bairro, no caso a Natiele, essa bailarina maravilhosa que está aparecendo aí na imagem para vocês. E eu queria ver também como era a reação das pessoas, né, vendo a pessoa dançando ali no meio da rua, e qual seria essa reação, né, também do bailarino reagindo, dançando uma coisa que ele gosta de dançar sem uma marcação específica, né? É uma coisa de dançar a sua dança, né? Que aí eu trago de novo aquela experiência que eu tive com a Dani para esse momento, que é trabalhar a visceralidade dessa dança, que é essa dança visceral, essa dança que está aqui dentro, que ela não é ensaiada, ela apenas vai fluindo com aquilo que você tem de história e tem dentro de você, né? E a Natiele, ela pode voltar no processo da Natiele, sempre vai fazendo a sequência, quando acabar a sequência, vai voltando, isso é legal. E aí a Natiele, ela me mostrou muito dessa força, né, de falar sobre a dança dela próximo da casa dela. No caso, esse é quase em frente à casa dela. E foi legal porque quando eu estava registrando ela, as pessoas estavam passando e estavam dizendo, eu fico ouvindo ali um pouco do que as pessoas estão dizendo, olha, ela está dançando, olha, aí as crianças, as meninazinhas passando, olha, mãe, é a tia, né, porque a Natiele também dá aula em algumas escolas e tal. E alguma galera passando também, foi legal, um rapaz que passou e disse assim, meu Deus, como é que ela consegue botar a perna lá em cima? Isso foi muito legal. E eu observando alguns momentos da Natiele e de alguns bailarinos à frente, eu fui percebendo o quanto é lindo eles dançando sem se preocupar com essa história de marcação, com essa história de ter que realizar o passo bonitinho, porque diretora A, B ou C informou e mostrou que o correto é aquilo, né? Que o correto é fazer daquele jeito, né? Então, eu percebi que o correto, na verdade, para esse caso, o caso dessa galera, sem essa perseguição do perfeito, dessa dança perfeita, é dançar o que se é. Tipo, eu vejo muitos bailarinos que fazem um passo e o passo ele não é perfeito diante dos olhos daqueles que são críticos de dança, que só querem as coisas perfeitinhas. Eu comecei a enxergar na imperfeição dessa galera a beleza de que cada um é, né? A beleza que cada um é. E essa imperfeição desses passos me veio trazendo também essa coisa de que eu não preciso ser perfeito, sabe? A minha imagem não precisa ser perfeita, ela precisa ser real. Ela precisa mostrar essa realidade do que nós somos, né? Para que as pessoas se sintam confortáveis em olhar essa imagem e perceber que é uma dança que resiste em algum lugar dessa cidade, né? E aí você vai perceber pela estrutura das ruas que não é no centro ou numa parte rica da cidade. Você vai perceber que isso remete muito à periferia. E aí tu pode passar para a próxima foto, que se não me engano é outra Nath, né? Se não me engano é a Nath que é professora de dança também da Rede Cuca, a Naziane, né? A Nazi. E aí ela até está passando por um momento agora, né? Que ela fazendo cirurgias aí e tal. Espero que ela melhore logo e volte às ativas o quanto antes, né? Todas as energias positivas para ela. Isso foi também do processo do Trajetos em Cena, né? Que dos laboratórios lá, se eu não me engano. E ela fez essa performance junto com a Isa também, que fazia parte do laboral na época. E foi muito lindo. Aí você pode pular, porque foi uma foto que entrou bem nesse espaço por conta da nomenclatura. Aí a Natiele também, a gente mostra em alguns momentos do bairro, algumas partes. Você vai encontrar, acho que na periferia, é o único lugar onde você vai encontrar na rua a galera deixando material de construção e fazendo as suas melhorias, né?
Quem nunca passou por uma rua e aquele montão de terra na calçada do vizinho que está construindo, ou da galera que se reúne para construir uma calçada, uma rua, sem esperar a intervenção do Estado, né? É muito vivo isso ainda aqui na Peri de Fortal e em muitos lugares. E aí pode passar a sequência aí agora, a gente vai entrar agora com o Daniel Rufino e a Natiele também. O Daniel, já dentro desse processo de quarentena, nós, com todo o cuidado, claro, nós fomos fotografar na casa de uma amiga nossa que tem um bequinho, né? E aí a gente foi falando sobre essa suspensão, desse momento desse tempo suspenso, e aí foi quando gerou aquela imagem dele dançando, né? A gente conversou sobre o que ele sentia em relação a esse tempo, né? Como ele se sentia, né? E foi muito aquela imagem dele saltando no beco, se der para voltar lá. Isso, que é a imagem dele saltando no beco, que aí quando eu fui perceber, quando eu dei uma olhada e eu fiz um recorte dessa dança do Daniel pensando sobre esse tempo suspenso, esse momento que estamos passando agora, eu observei que entre as mãos deles ele tá me observando, né? E aí é uma curiosidade que eu trago para as pessoas onde eu mostro essa foto de perto, assim, que quando dá um zoom na imagem, você consegue observar o olhar dele me procurando ali com a câmera, né? E me deu a entender que esse tempo é um tempo onde a gente está suspenso, parado, mas está observando tudo que acontece lá fora, né? Eu estou parado enquanto nesse tempo, enquanto sociedade, enquanto liberdade de poder sair, mas eu observo daqui de dentro do que eu sou, esse mundo, né, fluindo, né, de uma forma mais estranha e mais parada. E eu começo a observar as mudanças que a vida vai ter daí para frente, né? E esse olhar falou muito comigo, sabe, sobre isso, sobre eu estar aqui nesse momento parado e suspenso nesse lugar, mas eu estou observando tudo que está acontecendo em um mundo, né? Eu queria dizer para vocês que eu estou falando, mas se vocês tiverem perguntas e coisas assim, podem ir jogando essas perguntas aqui no chatzinho aqui, que eu posso ir respondendo para vocês. E aí essa foto na chuva, né, que nós temos aqui, foi um momento onde eu queria muito, que sempre quis muito fotografar na chuva, né? E aí fotografar na chuva, em uma periferia, onde você não tem um saneamento massa. Na verdade, nem tem saneamento. O pessoal, eu fiquei assim, poxa, vai ser um negócio muito hard, né? Mas nós somos isso, nós somos muito hard. Nós somos sangue no olho e tal. E aí eu fui fotografando o pessoal na chuva e aí você percebe que tem algumas coisas de lixo, né? E a chuva acumulando na pista. E foi legal porque você vê a beleza em meio a tudo isso, em meio a esse caos de falta de assistência do Estado e falta disso tudo, você percebe essa arte maravilhosa que tem essas pessoas que vivem nesse lugar, né? É como você encontrar em meio às pedras uma flor, né? E você observar a beleza daquela flor, independente daquelas coisas que oprimem aquela planta, né? De estar crescendo ali. E foi muito legal fotografar na chuva, mas na frente tem mais imagens disso. Pronto, eu queria perguntar só para o Léo, ver se ela pode me responder. Se a gente responde as perguntas no final, vai respondendo aqui mesmo. Se tu quiser, eu posso ler alguns comentários agora. Pronto, pode ser, que aí a gente dá um tempo Massa. para a gente responder. Tá bom. No caso, só comentar antes, em alguma das falas me lembrou muito, não sei se tu chegou a assistir ou ver, a Pacarrete, né? O filme, que é sobre uma dançarina, né? Em Roças, e que, ao menos pelo que eu entendi na história, ela queria dançar
para a própria cidade dela, né? Na qual ela não conseguiu, né? Pelo que eu entendi na história. E quando eu falo referente, né, das pessoas dançar para a própria comunidade, né, para pessoas próximas, me lembrou muito disso. Não, eu não tive a oportunidade de assistir ainda não, ó, mas eu vou procurar. Ó. Se alguém tiver, por favor, manda o link. Vou ver se eu desenrolo o link para ti. Massa. A Luciana comentou aqui que linda sua sensibilidade, Sam. O Ângelo, né? Que história é essa, Sam? Tu foto dança, né? Aqui a Karen trouxe o IGTV do Ângelo, né? Que ele tem postado muitas coisas referentes no pôr do sol e a dança. Todo mundo pediu que não, falou que não precisa pedir desculpa, né? Porque a emoção faz parte, também é necessária. A Lui comentou que dançando na chuva, que lindo, né? E o Matheus Dias comentou que trabalho lindo. Valeu, E a Matheus. Karina Araújo comentou, Sam, tá falando muito da imperfeição, e é rochedo essa perspectiva, porque na instituição de hoje também aprendendo fotografia, é um repasse que devemos procurar a foto, a luz e o enquadramento perfeito, né? No caso, quando a gente estava fazendo o evento, né, a gente escutou uma frase do Thales que falou que às vezes a gente tem que agarrar a perfeição, né? Não como meta, né, mas como processos, né? A Luciana comentou, são os lugares que as dançarinas são fotografadas, né? As ruas, calçados e tal. É você que pensa um ângulo melhor ou você busca algum significado afetivo no afetivo ou outro significado, né? Essa é uma pergunta da Luciana. Pronto. E só para finalizar, Karina Araújo pergunta e percebo como isso nos congela. Pronto. Essa questão, né, dos lugares onde eu fotografo é muito dos bailarinos, né? Muito de lugares onde são muito representativos para cada um deles, né? Tanto que eu gosto de fotografar, eu sempre pergunto, não, eu sempre converso com essa galera antes de estar registrando eles sobre o que eles gostam no bairro, quais os espaços no bairro que são muito significativos para eles, né? E aí a gente tem lugares onde a gente vai registrar e falar sobre a dança deles, né? Tipo, a gente fotografou nesse espaço da rua, porque eu passava aqui para ir para a escola de dança, o lugar onde eu faço dança, e me traz muitas lembranças boas dos momentos onde eu ia para a aula, do momento onde eu via os meus amigos na rua, né? E brincava nessa rua. Assim, o significado é mais essa questão afetiva, né? Esse significado afetivo. Não tanto para mim, mas para os bailarinos, né? Mais para a galera que está dançando. E aí a fotografia de espetáculo, né? Com espetáculo muito massa do pessoal do Laboral, né? Que me trouxe muito essa coisa do lar, né? De falar sobre essa questão do lar. E aí eu fiquei muito naquela de trazer essa imagem para cá, porque eu queria falar desse espetáculo em si, porque eu fui convidado pelos meninos para registrar, né? Mas aí eu me apaixonei, assim, pelo espetáculo. Eu assisti ele umas duas, 3 vezes. E me lembrou muito um pouco da questão da minha infância com minhas irmãs também, que a gente tinha uma brincadeira também de pegar as roupas e fazer, tipo, guerra de roupa e tal. A gente levava o carão da mãe. Foi muito massa, assim, foi muito bacana assistir esse espetáculo, porque me representou muito a minha infância, né? Representou muito o lar. Eu assisti o espetacular e lembrei do meu lar, né? Meu lar de infância, né? Meu lar afetivo com minhas irmãs. Né? Para quem não sabe, eu vim de uma casa onde morei com várias mulheres, era só eu de homem, e aí depois foi que veio o meu irmão adotivo, e aí teve mais uma pessoa comigo, mas foi muito massa aprender com as meninas e ouvi-las, né, durante muitos anos da minha vida, e hoje em dia ainda ouvi-las, né. É muito importante me trazer para um lugar onde eu consiga sentar com muitas mulheres e ficar ali só ouvindo e entender que aquilo ali é o meu lugar, que aquele ponto de escuta é o meu lugar quando eu estou na presença delas, né. Muito importante isso. Next one, pode passar aí. E é a continuação daquele ensaio sobre memórias, sobre fotografar na rua e esses do que a Luciana perguntou, né, a afetividade desses lugares, né? Isso é uma rua atrás do CCBJ, né, que é uma rua
que dá acesso ao espaço também, onde a Tássila, que é essa bailarina, também vai muito por lá para poder chegar para as aulas, né? Ela também é aluna da Escola de Dança do CCBJ, e foi bem legal fotografar nesse espaço, porque me trouxe para a gente sensações adversas, né? Quando nós estávamos fotografando nessa tarde, do nada aconteceu um tiroteio e tal, e aí a gente ficou naquela, né? E aí a gente volta a fotografar, a gente vai para casa e ou não, como é que é? E os próprios moradores chegaram para a gente e falaram, não, é tranquilo, agora a gente não se preocupa, podem voltar e tal, tá tudo tranquilo agora. E os próprios moradores dão esse apoio, porque meio que eles ficaram vendo a gente fazer as fotos, mas eles também estavam assistindo o espetáculo da vida de alguém, né? Foi muito louco isso. Tipo, as pessoas, mesmo depois daquela loucura toda que a gente tem em todo e qualquer lugar da cidade, as pessoas ainda quiseram estar continuando e assistindo o pessoal dançando, né? E não é fazendo pose para a câmera, mas dançando e tal. Tanto que a gente percebe que os moradores estão lá atrás, né? Ficaram os moradores lá atrás nessa imagem, tipo, olhando se vinha carro, moto, foi muito legal. Foi muito massa esse momento, onde você sente a colaboração das pessoas do local, né? E é esse local à noite, onde eu coloquei onde nós usamos aquele único poste que estava iluminando essa rua, esse espaço, né? Registrando a bailarina dançando, junto com o lixão que tem nessa rua ali, que a prefeitura dificilmente vem ali juntar, e com o pôr do sol maravilhoso, que é de cair o queixo, né? Que o Ângelo Williams sempre bota ali nos stories dele, no IGTV dele, né? Dançando, que é incrível quanto cada bairro tem a sua peculiaridade em relação ao pôr do sol, né? É uma coisa que eu gostaria muito de ver. Eu acho que seriam esses fotógrafos, os fotógrafos falando sobre esse pôr do sol no seu bairro. Eu acho que seria bacana falar desses pontos de vista, né? Porque as pessoas pensam que Fortaleza, a única coisa do pôr do sol é a Ponte dos Ingleses, é a praia. E o pôr do sol mais maravilhoso que eu vi na minha vida foi no BJ, e é no BJ. Eu prefiro estar no Bom Jardim vendo o pôr do sol do que estar na praia. E aí vem o Daniel, né? Daniel Rufino. Pessoa que eu amo de coração também, que é aqui do bairro. No caso, Sam, eu passei umas imagens rápidas, mas eu posso voltar, viu? Eu só queria colocar na sincronia mesmo. Não, tranquilo. Tu pode deixar e tu volta depois, aí dá certo. O Daniel, ele tem uma história, a gente tem uma história assim muito louca, porque o Daniel eu conheci assim dentro do processo do laboratório, e aí a gente ficou meio distante, e aí ele voltou a morar aqui no bairro, né? E depois saiu de novo. Mas ele tem uma história muito grande e forte com o Bom Jardim, né? O Rafael, que é companheiro dele, também é daqui do bairro. E aí eu já conheço o Rafael desde a minha infância, e foi muito bom falar da vivência dele com a dança, e falar sobre essa rua, né, essa rua que lá no final ali da rua dá acesso à casa onde ele morava, e é bem legal. Nessa época ele morava nessa casa ainda, e foi bem legal porque foi no início daquela questão de apresentar os bailarinos para o bairro, né, e as pessoas param e falam e dizem, como é que vai ficar legal uma foto naquela parede tão feia, né, e não sei o quê. E aí depois eu solto algumas imagens no Instagram para o pessoal acompanhar, e os moradores vêm, porque tem essa questão do retorno da imagem, né? Da imagem retornar para os moradores, de uma certa forma. E como qualquer outra pessoa, né, que tem uma rede social, os meus vizinhos e os meus amigos do bairro me seguem lá e tal, e aí eles vêm e se identificam a rua. Ah, isso aí é na rua de fulano de tal. E aí começa toda uma discussão sobre essa parede, sobre as propagandas que tinham nessa parede, sobre foi até engraçado que a minha falou, o candidato a vereador tal sempre colocava uma propaganda nessa parede, era legal, e a gente ganhava blusas, sempre essas memórias, né? E a gente foi falando do bairro junto com o Daniel, e aí bem pertinho de uma parada de ônibus, onde ele pegava o ônibus para ir também para
as formações dele, né? E aí aquela mesma coisa, né, da gente fazer uma percepção do bairro através da dança e através dos movimentos de cada bailarino. Né? Pode ir passando. Esse momento foi quando a gente estava finalizando, já depois o sol já tinha estava no finalzinho do pôr do sol já. E aí a gente teve essa ideia de falar sobre esse splash da água também, desse tempo suspenso que nós estamos vivendo, onde até os elementos também, né, a água, fogo, essas coisas geram alterações, né, são alteradas. E a gente tem percebido como o planeta tem reagido em relação a esse tempo, né? Estava conversando com os amigos esses dias sobre o quanto esse momento está sendo uma lição que o planeta tem dado para nós enquanto seres humanos, enquanto pessoas, para não estar degradando esse nosso lar, né? Esse nosso local. Pronto, aí tu pode passar a próxima aí já para a Natiele, né? Que é a sequência de fotos na chuva, né? Que foi um período do ano que sempre é mais intensa as chuvas aqui em Fortaleza e eu aproveitei esse momento para registrar. E foi muito legal porque a Natiele, nesse período, as chuvas tinham dado uma cessada, né? Tinham parado um tempo. E aí a Natiele, eu vou rezar para que chova e tal. E ela, no dia que ela disse que eu vou rezar para que chova, ela disse que rezou. E no outro dia choveu muito, muito, muito mesmo. E a gente saiu na rua e foi fotografar. Foi lindo esse dia. Foi maravilhoso poder registrar a arte da Natiele aqui nas ruas do bairro. E são comunidades onde assim a gente tem um certo acesso em que outras pessoas não conseguem adentrar, né, para facilidade, não em relação a outros fatores, mas em relação a aquela coisa que a gente mesmo, como pessoas do bairro, barra, né, das pessoas virem e estarem tratando a periferia apenas como laboratório, como aquela coisa muito colonialista, né, de chegar e produzir alguma coisa ali e ir embora, né? Nós temos experiências em vários bairros sobre isso. Foi muito lindo esse momento. E aí a gente chega no momento, né? Pode passar a próxima. Estou aqui voando com o tempo, de olho no tempo. Onde eu comecei a registrar também as coisas aqui dentro de casa, né? Falar sobre esse momento em casa também, né? De não poder sair, de ter que registrar as coisas dentro de casa. E a minha companheira, né? A Marília Lima, ela é bailarina também. E aí eu tirei um momento para a gente começar a falar sobre esse registro da dança em casa, né? Como esses bailarinos, como essa galera que dança, que é performer, tem se virado dentro de casa, né? E que processos vão surgir a partir desse momento, né? E eu começo a observar o quanto alguns têm falado sobre solidão, o quanto alguns têm falado sobre a saudade, né? E aí me trouxe um questionamento muito louco que é uma coisa que que eu estou querendo muito falar sobre esses registros, que é quando foi o último abraço que eu dei em alguém sem temer, né? Me trouxe muito esse questionamento, tá fotografando dentro de casa. Porque antes nós abraçávamos as pessoas com o peito e o coração aberto para dar carinho, para mostrar o quanto sentimos falta. E hoje a gente tem esse receio, né, dentro da gente agora, né? E é muito louco a gente parar para pensar sobre isso. Qual foi a última pessoa que eu dei um abraço de verdade? Que eu dei um abraço sem preocupações em pegar isso ou aquilo, né? Muito doido isso foi muito doido. E aí falar sobre essa dança dentro de casa, sobre se reinventar dentro de casa, foi maravilhoso, porque a gente começa a perceber processos novos chegando, né? Eu acompanho muitos meus amigos aqui do bairro e a galera aqui do bairro, o Ângelo, sobre essa questão dele acompanhar o pôr do sol da casa dele, de cima da casa dele. Gente, tem sido uma coisa maravilhosa para mim também acompanhar, né? Uma galera que tem experimentado os espaços de suas casas como
um laboratório de pesquisa, né, como laboratório para estar ali pesquisando um pouco mais sobre a sua arte, né, naquele espaço onde convive diariamente, e percebendo dentro desses espaços as possibilidades, né, que nós não parávamos para ver antes, né, para ter antes. E isso também me trouxe essa investigação também, né, de perceber esses espaços, de registrar esses espaços, né, em que eu não tinha registrado até então, né. Eu não tinha registrado esse espaço para mostrar para as pessoas, né, o quanto tem se pesquisado e se mostrado dentro da minha casa, né. Justamente essas rotinas, né. As coisas dentro de casa tem quando o mundo estava de uma forma, não sei se eu posso dizer, esse negócio normal, né, nos fazia ser cego em relação às coisas que aconteciam dentro de casa. E agora essa paralisação geral nos faz enxergar coisas que nós não percebemos. E isso tem sido maravilhoso. Fazer essas escamas dos olhos caírem nesse momento e eu poder enxergar esse maravilhoso mundo de dentro de casa. Pode passar aí. Foi até aí? Isso. Essa foi a última foto da sequência. Pronto. Então, massa. E aí eu venho para falar sobre esse momento do fotodança, né, em que tem sido uma coisa maravilhosa de pesquisar e de falar, né, para o mundo sobre a força desse lugar e dos bailarinos daqui. E eu vou começar a falar sobre essa galera que dança em outros lugares também, em outros bairros. Né? A partir desse ponto aí tem surgido vários convites, tanto para falar sobre esse trabalho fora, e eu nunca imaginei que esse trabalho fosse, né, a ter uma repercussão grande. Assim, teve uma galera da Noruega que viu meu trabalho e gostou e queria que eu registrasse um pessoal da família deles também, que tem bailarinas, né? E tem dançarinos. E que eu registrasse eles. E foi legal essa troca, muito doida essa troca de você começar a fazer trampo para fora. Muito doido. E eu gosto muito de fazer essas coisas e sempre arrastar uma galera comigo, né? Tipo, vai ter exposição fora, e eu vou lá e eu levo a galera junto comigo. Tipo, sempre gosto de trazer uma galera junto e tal. Eu estou preparando um trabalho para levar para a Suécia e a gente tem... Eu já estou no momento de começar a conversar com outros fotógrafos da periferia, porque eu quero levar um trabalho para mostrar o quanto nós temos de profissionais maravilhosos aqui na periferia. Falar sobre o fotodança foi muito maravilhoso. Para mim, falar sobre fotodança nesse espaço.